Olá, eu sou o Daniel, sejam bem-vindos ao canal. E na série EBD Aulas em Vídeo, vamos estudar a lição de número 5. A lição de número 5 tem por título O Arrebatamento da Igreja. O texto áureo encontra-se em 1 Tessalonicenses, capítulo 5, versículo 17, que diz assim: Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados juntamente com ele nas nuvens. O arrebatamento da igreja é um dos acontecimentos mais esperados por aqueles que amam a vinda do Senhor, pois Jesus voltará. Jesus, após ter ressuscitado, passou cerca de 40 dias na terra ainda antes de ascender aos céus. E, ao subir, ele deixou claro a promessa, a certeza da sua vinda. O próprio Jesus, ele disse que haveria de voltar. Em João capítulo 14, versículo 3, Jesus ele disse o seguinte: E quando eu for e vos preparar lugar, virei outra vez e vos levarei para mim mesmo, para que onde eu estiver, estejais vós também. Então ele realmente foi, ele subiu, como está descrito lá em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1. Depois que ele ressuscitou, passou esse espaço de tempo na terra, ele deu as últimas instruções aos discípulos e ascendeu aos céus. Então, o próprio Jesus, ele deixou claro a certeza da sua vinda, que ele vai voltar. Os anjos também. Após ele ter subido, os discípulos ficaram olhando para cima. Talvez ficou imaginando, se ele foi, não voltará mais? Mas veja que os anjos disse, Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 10 e 11. E estando com os olhos fitos no céu, os discípulos que viram Jesus subir. Enquanto ele subia, eis que junto dele se puseram 2 homens vestidos de branco, os quais lhe disseram: Homens galileus, por que estáis olhando para o céu? Esse Jesus que dentre vós foi recebido em cima no céu, há de vir assim como para o céu o vistes ir. Assim como ele subiu, os anjos deixou claro, ele vai voltar. Então, Jesus garantiu, os anjos testificaram disso. Também o testemunho da palavra afirma que Jesus voltará. Só no Antigo Testamento, cerca de 1527 vezes, há referências sobre a segunda vinda de Jesus. No Novo Testamento, 319 vezes. Todos esses acontecimentos, as Escrituras deixam claro que Jesus vai voltar. É a promessa da sua segunda vinda. Os apóstolos também, nós vemos Mateus, Marcos, Lucas, nos evangelhos, nós vemos nas cartas de Pedro, de Paulo. Então, toda a Escritura em si, ela testifica da volta de Jesus. Os próprios apóstolos falaram da volta de Jesus. Os sinais dos tempos também testificam que Jesus vai voltar. Quando nós observamos Mateus 24, versículo 3, que diz assim: E estando assentado no Monte das Oliveiras, chegaram-se a ele os seus discípulos, em particular, dizendo: Dize-nos quando serão essas coisas, e que sinal haverá da sua vinda e do fim do mundo. E Jesus falou dos falsos cristos, dos falsos profetas, do amor de muito que se esfriará, o aumento da iniquidade, guerras e rumores de guerra, pestes, fome, tudo isso é o sinal da vinda dele. Então, todos os sinais que nós aprendemos em lições anteriores sobre
a vinda de Jesus, estão testificando que Jesus breve virá. Até o testemunho da ceia do Senhor testifica que o Senhor voltará. Observando 1 Coríntios capítulo 11, versículo 26, diz assim: porque todas as vezes que comerdes deste pão e beberdes este cálice, anunciais a morte do Senhor até que ele venha. Então, todas as vezes que nós se juntamos na igreja, no templo, para comungar com o Senhor na ceia, estamos testificando ali, anunciando ali a sua morte, até que ele venha. Essa é a esperança da igreja, a sua vinda. Então, essa é a certeza da volta de Jesus, da sua segunda vinda. Estamos falando sobre arrebatamento. De que maneira Jesus virá? A volta de Jesus, ela está subdividida, podemos entender assim nas Escrituras, em duas fases. Essas duas fases são distintas. Na primeira fase, Jesus ele virá em segredo, em secreto. Ele não tocará na terra com seus pés, mas será nos ares. Na segunda vinda, ele virá em glória, ele se revelará, todo olho verá. Então, a segunda vinda de Jesus, na primeira fase, ele virá em segredo para quê? Para arrebatar a igreja. Na segunda fase dessa segunda vinda de Cristo, ele virá em glória, onde ele se manifestará para todo mundo. Descerá com seus pés sobre o Monte das Oliveiras. Virá com a sua igreja e com todos os seus santos e anjos. Restaurará Israel e reerguerá o seu reino de paz por 1000 anos aqui na terra. Então, são essas duas fases da segunda vinda de Cristo. Então, na primeira fase, ele virá em segredo. Ninguém vai ver, ninguém vai perceber. Somente aqueles que forem chamados é que vão ouvir o som do chamado do Senhor. Quem será arrebatado? Todos os salvos serão arrebatados. Ou seja, todos os salvos, a igreja fiel, todos aqueles que nasceram de novo, todos aqueles que se comprometeram em obedecer a palavra do Senhor, seguir uma vida piedosa, que perseverou até o fim, esses serão salvos. Esses serão arrebatados. Não é a igreja A nem a igreja B, e sim a igreja de Cristo, todo o corpo de Cristo, todos aqueles fiéis é que vão ser arrebatados. Todos aqueles que amam, que esperam a sua vinda. Quando será? Quando acontecerá o arrebatamento da igreja? Bom, segundo as Escrituras, ninguém sabe. A Bíblia diz que o Senhor virá como um ladrão. Ninguém pode prever um assalto. Quando a pessoa vai se dar conta, já aconteceu. Então, assim também será a volta de Jesus. Portanto, a Bíblia nos recomenda que devemos vigiar, porque nós não sabemos a que hora há de vir o nosso Senhor. Dois acontecimentos importantes acontecerá na primeira fase da segunda vinda de Jesus: o arrebatamento da igreja e a ressurreição dos mortos. Então, o que vai acontecer no céu, ou seja, nos ares, o que vai acontecer na terra? No céu vai acontecer a ressurreição
dos mortos. Uma observação: os mortos em Cristo, os que dormem no Senhor. Dormir no Senhor aqui está se referindo àqueles servos de Deus que faleceram. Dormir não se refere ao sono da alma. O sono da alma é uma heresia, é um ensinamento errôneo. Mas dormir no Senhor está se referindo ao corpo físico que padeceu e está no túmulo. Está se referindo a isso. Os que dormem no Senhor está se referindo ao corpo, fisicamente. Então, nesse momento que Jesus voltar em segredo, em secreto, só para a sua igreja, só para os seus, ele vai ressuscitar primeiramente os que dormem no Senhor. Aí veja o que diz Paulo em 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 16. Porque mesmo o Senhor descerá do céu com alarido e com voz de arcanjo, e com a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro. Então, nessa ocasião, os mortos ressuscitarão primeiro. Ou seja, não está se referindo a todos os mortos, porque a Bíblia fala da ressurreição dos justos e a dos ímpios. Os mortos aqui, que Paulo fala em 1 Tessalonicenses 4, versículo 16, estão falando dos servos de Deus, daqueles que esperavam a vinda do Senhor, e também todos aqueles que serviram a Deus todos os tempos. Os cristãos lá de Tessalonicenses estavam esperando a vinda de Jesus naqueles dias, mas alguns faleceram e começaram a perder esperança, pensando que só podiam esperar Jesus. Só podia ter esperança da segunda vinda de Cristo quem estava vivo. Mas Paulo deixou bem claro que, primeiramente, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então não vamos preceder os que dormem. Né? Os que dormem no Senhor, que a Bíblia fala aqui, está se referindo aos servos de Deus que faleceram, está se referindo ao corpo físico, e não ao sono da alma, que é uma doutrina errônea. Então, eles serão ressuscitados, desde Adão até aqueles últimos que faleceram, vão ressuscitar. De todos os tempos, o Senhor vai tomá-los de toda a parte do mundo e o seu corpo serão transformados, revestidos da incorruptibilidade. Então, o que vai acontecer no céu? A ressurreição dos mortos em Cristo, porque a Bíblia fala da ressurreição dos justos e dos ímpios, mas a ressurreição aqui está se referindo só dos justos. O que vai acontecer na terra? O arrebatamento da igreja. Aí veja a sequência do versículo. 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículo 17. Depois nós, os que ficarmos vivos, seremos arrebatados, juntamente com ele nas nuvens, a encontrar o Senhor nos ares, e assim estaremos sempre com o Senhor. Então, esses que estão vivos na terra, na atualidade, no momento da vinda de Jesus, vão ser arrebatados, tomados dessa terra. Aí alguém diz, mas como uma pessoa fisicamente vai ser arrebatada para o céu? Há um mistério muito grande aqui, porque aqui está falando do arrebatamento da igreja e da ressurreição dos mortos em Cristo. A igreja ela não vai ser tomada e ficar com esse corpo que nós temos corruptível, mortal, não. Assim como os mortos vão ter seus corpos restaurados e transformados, serão revestidos da incorruptibilidade, os que estão vivos serão revestidos da imortalidade, seus corpos serão transformados. Então, seremos arrebatados juntamente com eles, como diz a Bíblia.
ou seja, com os que ressuscitaram em Cristo. Aí veja o que diz 1 Coríntios capítulo 15, versículo 52. No momento, não abrir e fechar de olhos ante a última trombeta, porque a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis, e nós seremos transformados. Então, o corpo daqueles que serão transformados dos mortos e dos vivos serão transformados em um corpo semelhante ao de Cristo, um corpo glorioso, um corpo espiritual. Então, é um consolo saber que essas promessas estão inseridas aqui na Bíblia para que nós possamos manter a nossa esperança, porque o Senhor vai voltar. Então vale a pena ser um cristão, vale a pena obedecer a palavra de Deus, vale a pena ser fiel até o fim. Então, o arrebatamento da igreja é um assunto importante que precisamos nos dedicar, estudar e fortalecer a nossa fé. Muitos cristãos aí não têm mais a esperança, algumas igrejas por aí não pregam o Evangelho de Jesus, querem viver um Evangelho socialmente aqui na Terra. Mas nós sabemos da nossa responsabilidade. Nós sabemos que Jesus vai voltar. Seguimos aqui nessa vida, prosseguindo com as nossas responsabilidades, com os nossos deveres, como cidadão, como cristão, mas não perdemos a esperança, não esquecemos, estamos sempre alerta, sabemos que Jesus vai voltar. E para a igreja de Jesus Cristo, para aqueles que amam a vinda do Senhor, o arrebatamento da igreja é um consolo para aqueles que realmente amam a vinda do Senhor. Para concluir, antes do arrebatamento, até que ele aconteça, somos instruídos para ser vigilantes, preparados e alerta. Então é o que as Escrituras nos recomendam. Mas depois que a igreja for arrebatada, nós estaremos sempre com o Senhor. Então vale a pena servir a Deus, obedecer a sua palavra e perseverar até o fim. Amém? Então que Deus abençoe a todos, que esse subsídio possa contribuir para a sua aula e para a sua vida espiritual. Para aqueles que servem a Deus, não importa se ele está vivo ou dorme no Senhor. Quem tem a salvação em Cristo, a segurança da salvação em Cristo, garante o presente e o porvir. Por isso, os que estão vivos serão arrebatados. E os que estão dormindo no Senhor serão ressuscitados. Que essa palavra console a todos em nome de Jesus e até a próxima aula.